Salve, salve, rapaziada, sarrafeiros na área aqui. E mais um treinador caiu nesse Brasileirão. Do Curitiba já é a segunda vez que a gente tá falando sobre queda de treinador no mesmo campeonato, mas a situação do Zago eu acho que estava insustentável, né? Depois da coletiva que ele deu ali, batendo bastante nos jogadores, no elenco, eu acho que não teria nem clima para chegar. Como é que ele chegaria hoje na terça-feira e ia falar vamos treinar aqui para encarar o Goiás? Eu acho que já era certa a demissão dele, né, Eric? Já era questão de tempo só. Acredito até que a intenção principal dele ali naquela coletiva era criticar a diretoria, mas acabou respingando no elenco, né? Porque o mau trabalho da diretoria diretamente é a montagem do elenco. Ele até chegou a falar isso, depois tentou dar uma mudada nas palavras ali, mudar um pouco o tom, mas o que era para ser uma crítica para a diretoria antiga, até em combinação ali com um dos executivos ali, né, que depois endossou o que ele falou e tal. Arthur Moraes. Mas acabou que o tiro saiu pela culatra. Não sei se o plano era sair mesmo. No início da entrevista parecia que sim, no fim da entrevista parecia que não dava para entender. Mas o fato mesmo é que é o segundo treinador demitido em 12 jogos, e são 12 jogos sem vitória, então é completamente justificável. A crise no Curitiba é grande, já vem desde antes do Zago, não dá para colocar só na conta do Zago, mas, cara, 12 jogos, 8 derrotas e 4 empates, aproveitamento de 11%, apesar de eu entender que o Zago não é o principal culpado, de muita coisa que ele falou ali sobre elenco, sobre contratação, fazer muito sentido para mim, cara, não justifica, né? A gente vê elencos piores somando pontos e o Zago não conseguiu ganhar um jogo, velho. Esse é o ponto principal. O Curitiba não pode ser o último colocado num campeonato que tem vários times piores do que o Curitiba, né? Especialmente, claro, falando no papel, né? Na prática, o resultado que é o que traduz a realidade. Eric, ser o último colocado até às vezes é uma circunstância, mas, cara, não vencer nenhum jogo. Não desse jeito, né? Sem nenhuma vitória. Tá? O único time que ainda não ganhou e aparentemente não tem nem perspectiva de ganhar, né? Porque não faz bons jogos, não cria dificuldades para os adversários, mas acho que tudo passa pelo que você sempre diz, que é a questão do fato novo. O Zago não é o responsável pela crise, pelo momento do Coritiba, mas ele foi contratado para ser um fato novo e acabou não sendo, né? Ficou mais do mesmo ali, não mudou nada na situação dentro de campo, que é o papel dele, aí começou a se meter na situação fora de campo, que não é o papel dele, aí misturou os papéis e não tinha como evitar o desligamento, né? Até ali que você comentou, cara, não teria como, né, ele voltar a comandar. A janela tá fechada e mesmo quando abrir a janela de transferência, chegar novos jogadores, a base do time vai ser os mesmos jogadores que ele criticou. Então, ele até falou que já falou na cara para os jogadores, mas uma coisa o treinador ir lá falar no vestiário, cabeça quente ali entre eles é uma coisa, mas expor na imprensa, cara, pega mal para vamos pegar o exemplo do Kusevich, que falhou ali. Ele não citou o nome do Kusevich, mas deixou claro que o zagueiro não pode perder pro Soares da forma que perdeu ali, não sei o quê. E, cara, não precisa ser meio inteligente para saber que ele estava falando diretamente pro Kusevich. E, cara, não tem como o trabalho continuar, cara. Esses caras não correriam mais pelo Zago em hipótese nenhuma. Talvez pelo contrário, talvez tomassem goleadas maiores ainda e iam jogar com uma má vontade. Cara, a gente sabe que boleiro brasileiro ainda é complicado, né? Não tem como deixar esses caras, agradar esses caras. Mas até alguns nomes já surgem. Um nome que já surgiu, já foi descartado, é do Roger Machado. Cara, dos treinadores mais novos aí, dessa geração aí, e que eu acho que aguente uma pressão, porque, cara, vai chegar numa pressão. Eu acho que o Roger seria, sim, um bom nome, fora os caras mais experientes, mais cascudo. Porque, cara, eu acho que se o Curitiba apostar num nome novo aí, se conformar com o rebaixamento e já fazer um planejamento a longo prazo, né? Para mim, o Curitiba tinha que ir atrás do Alex e não se fala mais nisso. Roger Machado é um cara que
toda a dança das cadeiras aí o ano inteiro vai ser colocado como possível nome em todos os times, porque é um cara que não tem mercado, pelo profissional que é, não tem mercado, está fora aí já há algum tempo, não tem bons trabalhos para mostrar, e é sempre colocado pelo lado político, e não é isso que o Coritiba precisa. Pelo contrário, né? Longe disso, ainda mais no momento de SAF e tal, com pessoas envolvidas abertamente de lado contrário, né? Como o Justus, por exemplo. Então não tem sentido ele ser um nome ventilado, acho que nem passa pela cabeça da Até que já foi descartado, né? Por isso Talvez mesmo, por isso. ele é colocado pela mídia, pela imprensa, mas aí corretamente e rapidamente a gestão ali de Coritiba já descartou o nome, vai atrás do cara certo ou de talvez uma errar de novo, tentativa de um fato novo, pelo menos, né? Óbvio que não tem, pelo menos dos nomes conhecidos, não tem tantas opções de grande valor, assim, né? O exemplo, eu acho que para chegar num momento como esse, seria o Luxemburgo, por exemplo, como chegou ali no Corinthians, mas não está no mercado e dificilmente vai estar. É um nome que surge bastante, volta e meia, o Paulo Autuori, que está, se não me engano, no Atlético Nacional lá da Colômbia, mas é outro caso que tinha se aposentado como treinador, mas foi só pintar o convite da Colômbia, ele foi para lá. Então, cara, o nome, eu acho que injeção, né? Porque é um cara que tem identificação com o Atlético ali, né? Mesma coisa que o Mano Menezes no Palmeiras. A primeira derrapada que deu já deu bar o cara, porque tem identificação com o rival, não adianta, né? Cara, mas você comentou ali no nome do Alex ali. Eu não sei se ele conseguiria segurar esse momento. Primeiro, eu não sei se ele ia aceitar um convite desse, porque ele tem a história dele. Ele tem a história dele aqui e, cara, o time tá num caminho que talvez não tenha volta. Ainda dá tempo, mas vai ter que acertar muito bem na janela, acertar muito bem nesse novo treinador aí. Não faço ideia, muitos nomes vão surgindo aí na imprensa, mas a maioria a gente sabe que é especulação. Mas eu acho que para o momento tinha que ser um cara mais cascudo aí para o famoso apagador de incêndio, como foi o Guto Ferreira ano passado, que querendo ou não, o Guto não é um cara brilhante taticamente, mas é um cara que consegue ter o grupo na mão. E às vezes no momento o cara tem que unir o grupo tá completamente esfacelado pelo jeito. Pelo que a gente ouve, pelo que a gente vê, cara, o Zago já tinha perdido o grupo faz tempo. E faz várias coletivas que o Zago tava lá, falando da janela, falando em reforço. Cara, talvez ele tenha perdido o grupo e essa coletiva aí tenha sido só o estopim, né? É um grande erro isso, né? Porque primeiro que o Coritiba no início de temporada fez um investimento muito alto, que é bem fora dos padrões históricos do Coritiba, né? Em contratações e tal. Não dá para dizer que, nossa, montou uma super equipe, uma baita seleção e vai disputar título. Não, mas longe também de dizer que é um time para estar com 12 4 jogos. Meses. 4 meses. Talvez da história, o maior jejum de vitórias da história do time, né? Então, se eu não me engano, o Coxa está 3 ou 4 jogos de passar o recorde do Ibis. É inacreditável. É inacreditável mesmo, cara. E aí, cara, ele tem time ainda, tudo bem, todo treinador, até o Sampaoli, que tem o melhor elenco do continente, quer reforços, então é normal isso. Mas aí o cara tá jogando pra galera, sei lá. Mas, cara, as entrevistas deles eram... cara, ele usava frases do tipo... É o que nós temos até a janela, a gente vai trabalhar com isso. Né? Em outras palavras, ele falou, a gente tem essa merda de jogadores aqui, a gente vai levar até a janela e ver o que dá. E não né, cara? Ainda pode não ser o melhor elenco do mundo, mas dá para tirar muito mais do que foi tirado, tanto pelo Zago quanto pelo português anterior. Não é papel do treinador fazer esse tipo de comentário, fazer esse tipo de análise. Isso aí acaba mascarando a falta de qualidade do trabalho dele mesmo. E de fato é uma cavada para sair mesmo, entregou, né? Até uma questão ali da coletiva dele, se ele fala tudo que ele falou, mas se inclui junto, é uma coisa, mas não, ele deixou bem claro que eram os jogadores, e daí no final ele fala, igual você falou, nem é culpa deles também, a culpa é de quem trouxe os caras. Então... E acaba queimando ele, porque, assim, tecnicamente, ele nunca iria sair como culpado. Até eu falo do Alex ali, você falou talvez não seja o momento por causa da história, mas assim, eu vejo o Alex como uma figura de liderança, ele já desempenhou esse papel como jogador mesmo, dentro de campo, no fim de carreira ali, é o cara mais respeitado talvez da história do Coritiba. Ele ia chegar com esse tamanho gigantesco no clube,
E mesmo que fosse eventualmente rebaixado, ele não ia ser crucificado por causa disso. Talvez ele ia ser o nome para reconstrução. E uma reconstrução numa Série B, de repente, lógico. Mas sabe que eu acho que seria um nome... seria mais fácil, né? Seria um nome interessante, mas com alguém dando respaldo. Como o rival faz ali com o coordenador técnico junto, talvez uma dobradinha. Ninguém no Curitiba é mais respeitado do que o Alex, né? Ah, sim, mas, cara, eu não vejo, até agora falando do Alex jogador, eu não imagino o Alex dando, gritando no vestiário, discutindo. Cara, o Alex é um cara... Isso. Talvez às vezes precise dar um esporro nos caras, e eu não vejo o Alex dando... Ele vai tentar mais na conversa. Mas lógico, cada treinador tem um perfil e às vezes dá certo todos os perfis, o mais explosivo e o mais calmo. A gente vai ter que ficar de olho aí para ver o que ele precisa é exercer autoridade, não precisa gritar para fazer isso, ele precisa mostrar que ele é capaz de estar onde ele está e aí naturalmente ele vai ser respeitado. Agora, a questão que eu falei que ele, se assume o time e acaba sendo rebaixado, não ia ser culpado, eu vejo que o Zago também não seria como o principal culpado. O que pesa contra ele é exatamente essa coletiva, que o cara joga merda no ventilador, começa a procurar culpado e se isentar de responsabilidade, e acabou ele mesmo se queimando sozinho. O meu alento como coxa branca é acreditar que os jogadores, por pior que eles sejam, eles vão chegar, vão se fechar e falar, vamos provar que o Zago tá errado e vamos começar a jogar, e aí... Podiam ter feito isso já, né, em relação ao Portuga. Podiam, mas não fizeram. Mas vamos acompanhar, então, quem será o novo treinador do Curitiba. Outro nome que sempre surge aí, o Rogério Ceni, mas a gente já falou na live, né? Tá quase fechado com o Vasco aí. Vamos ficar de olho para ver. Pessoal, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí o que vocês acharam da saída do Zago. Era necessário? E quem que deve ser o novo treinador aí do Curitiba? Valeu, rapaziada. Tamo junto e até o próximo.